Boa noite a todos. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, me acompanhem nesta prece. Amado Senhor, que seja possível na noite de hoje nos conectarmos em pensamento. Que os bons espíritos adentrem em todos os lares, levando bons fluidos que harmonizem todo o ambiente doméstico. Que os meus irmãos adquiram paz, serenidade e tenham esperança e fé para seguirem em seus caminhos, traçados pelo Pai. Que eu possa contar com meu mentor Erasmo Gurgel no trabalho desta noite. Eu agradeço ao Pai e agradeço ao Mestre. Nossa palestra de hoje tem como tema o aborto à luz da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, das questões que vão de 344 até 360, os Espíritos informam que o Espírito se liga ao corpo em formação no momento da concepção. Portanto, quando óvulo e espermatozoide se unem, aí sim o espírito também se liga ao corpo em formação e vai aumentando essa ligação até o seu nascimento. Esta ligação entre espírito e corpo se efetua através do cordão fluídico. O espírito que deve animar o corpo existe fora dele. Portanto, o corpo ainda não possui alma, porque a reencarnação está apenas em vias de se operar. Mas o feto já está ligado à alma que deve possuir. Portanto, o aborto é uma encarnação nula que o espírito deverá recomeçar. Há sempre um crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa que participe do ato do aborto comete um crime. Qualquer um que tira a vida de uma criança antes do seu nascimento se compromete com isso, porque é o mesmo que impedir que o espírito passe por provas necessárias ao seu adiantamento. No livro Vida e Sexo, Emmanuel nos esclarece que de todos os institutos sociais, o mais importante é a família. Quando nós estamos no mundo espiritual, então antes do nosso reencarne, cada um de nós pode participar da formação da família. É quando nós, auxiliados pelos instrutores espirituais que nos dão amparo e supervisão, fazemos então esta formação do núcleo familiar. Podemos chamar desafetos, podemos nos reconciliarmos com eles, podemos programar a volta deles no nosso convívio, estabelecendo pontos importantes para cada ente querido, para cada familiar, quando estivermos todos reencarnados. Desta maneira, nós prometemos socorro e oportunidades para que eles tenham esperança de resgate e elevação. Mas quando nós reencarnamos, nós nos esquecemos de tudo que foi tratado lá no plano espiritual. E Emmanuel fala que é o mesmo que anestesiar a consciência. Desta forma, nós podemos esquecer de tudo que aconteceu e expulsá-los da nossa companhia, para que possamos resguardar o próprio conforto, pensando apenas em nós mesmos. Os desafetos no plano espiritual, eles se tornam amigos em potencial, exatamente por conta de todo este compromisso que traçamos com eles, por conta de dedicarmos a eles esta compreensão e este auxílio. Nós prometemos compreensão e auxílio. Mas quando, do ato do aborto, nós o afastamos de nós, impedimos este contato no núcleo familiar, eles se tornam como desafetos recalcados.
são inimigos para nós e nós não podemos prever as reações negativas que surgirão depois disso. Emmanuel ainda diz que para nós será mais aflitivo e doloroso o contato deste inimigo que se aproxima do que se tivéssemos filhos problemáticos cobrando de nós trabalho e inquietação. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz também nos explica este contexto, porque isso tudo que acontece depois do aborto pode simbolizar muitas vezes um processo obsessivo do espírito para com seus pais. Portanto, André Luiz nos explica que o espírito pode permanecer algemado fluidicamente aos que se afinam com seu sangue e desejos. A mente desencarnada está amedrontada com o desconhecido. Pode valer-se dos que choram a sua perda. Ele deseja permanecer ligado àqueles a quem mais ama. Então, o espírito pode lançar as emanações fluídicas do seu corpo espiritual para os tecidos fisiopsicossomáticos da pessoa em questão. Ele subtrai a sua vitalidade e pode permanecer nesta condição por longo período de tempo. Já a mente encarnada entrega-se de forma inconsciente àquele que está então dominando a sua existência. E é isso que acontece, é um domínio até certo ponto, até que a lei reclame a alteração através da dificuldade ou da dor. No livro O Pensamento de Emmanuel, por Martins Peralva, ele avisa para nós que a provocação do aborto em qualquer fase da gestação é crime doloroso pela forma com que é praticado, pela crueldade com que é praticado. E ainda diz que esta situação da eliminação da vida vai abrir aos responsáveis diretos ou indiretos um abismo de sofrimento e dor. Ele fala: covarde da mulher que friamente recorre ao aborto. Terrível é o homem que sugere ou que pratica este crime como médico. O aborto criminoso, que é realizado normalmente para fugir da responsabilidade de um deslize moral. Mas a lei divina, ela vai atingir todos aqueles que se associaram a este crime. Como? Através das consciências culpadas, que vão gerar um processo de resgate, culminando muitas vezes em casos de câncer ou então de loucura. Martins Peralva nos afirma que, para a doutrina espírita, o aborto não tem justificativas perante Deus, a não ser em casos especiais, quando o médico honrado e consciente sentencia que o nascimento da criança pode, então, afetar a mãe, pode comprometer a vida desta mãe. Ainda diz que a doutrina espírita e os espíritas, eles não aprovam o aborto. Pelo contrário, eles se compadecem de todos aqueles que estiveram envolvidos com este crime. Eles reprovam, eles desaconselham, por ser prática anticristã, cruel, desumana, em desacordo com as leis divinas. É a negação do amor. Então, Martins Peralva nos lembra que o comodismo, a ignorância, a leviandade, o sensualismo desenfreado criam situações inconsistentes, criam falsos argumentos para justificarem o aborto. Mas as pessoas que têm estas justificativas, elas se esquecem dos princípios da humanidade.
do amor ao próximo e do respeito aos direitos à vida concedidos por Deus. Nós podemos ainda utilizar um livro maravilhoso, Quem Tem Medo da Morte, Richard Simonetti. Ele diz que no momento da fecundação, o espírito se une ao corpo em formação. O ser humano habitará o ventre materno por 9 meses, protegido em sua fragilidade, até que ele possa enfrentar o mundo. A desencarnação está totalmente ligada ao aborto. Então, o que ele nos explica é que ocorre uma desencarnação natural, quando o organismo materno não consegue suportar o desenvolvimento da criança. E nesta circunstância do aborto natural, nós teremos a provação para os pais que passam pela frustração do seu anseio de paternidade, mas também uma aprovação para a mulher que tem sofrimento com a interrupção da gravidez, sofrimento físico, porque todas dizem que é extremamente doloroso, e também sofrimento psicológico e emocional. Ainda provação para o espírito, que vê interrompido seu retorno à carne. Agora, quanto ao aborto criminoso, Richard Simonetti nos explica que é crime hediondo, nem sempre passível da justiça humana. Nós sabemos que em alguns países as mulheres têm direito ao aborto, mas a justiça divina pune todos que estejam direta ou indiretamente ligados a isso. E eu já disse, direta ou indiretamente, nós vamos nos explicar melhor. Todas as pessoas que sugerem este crime, uma amiga, um familiar, que buscam facilitar a vida da gestante, incentivando o crime do aborto, todos eles estarão ligados e comprometidos com a lei, fizeram uma transgressão da lei. Todos os profissionais que de alguma forma estiverem envolvidos, então aqueles que praticarem o ato, todos aqueles que vendem substâncias abortivas, todos que estiverem ligados com este crime estarão então transgredindo a lei de Deus. E aí, Richard Simonetti continua afirmando que a mulher, ela poderia alegar que é dona do seu próprio corpo, então ela tem direito de escolher se ela gera ou não gera este filho. Mas isso é um sofisma materialista, porque o nosso corpo é empréstimo de Deus. Nós devemos preservar o corpo, tratá-lo com disciplina e com o maior respeito, sabendo de todas as necessidades deste corpo. É responsabilidade minha cuidar dele, mas nós devemos respeitar a vida que cresce neste corpo, porque apenas ao Criador compete saber do destino de suas criaturas. O aborto traz consequências na vida da mulher, consequências na vida atual e futura. Portanto, ela pode desencadear nesta ou nas próximas existências câncer, esterilidade, frigidez e infecções. E aí Richard Simonetti nos fala que, decorrente disso, nós podemos ter uma ideia do número de mulheres que já praticaram aborto nesta ou em outras existências. Sobre a pílula do dia seguinte, nós ainda dizemos que também é abortiva, porque é tentar interromper um ato que já foi consumado. Nós dissemos que da concepção o espírito se liga ao corpo em formação. E se isso já aconteceu no dia anterior, esta pílula será abortiva. O mais adequado seria que todas as mulheres e que todos os casais tivessem um pensamento se desejam ou não ter filhos e fizessem uso então de anticoncepcionais para não chegarem neste momento de transgredir a lei. Nós
afirmamos que o aborto natural para o espírito não vai trazer grandes problemas para ele retornar para a pátria espiritual, porque são tênues, são finos os laços que o ligam ao corpo em formação. Então, logo ele chegue no plano espiritual, ele pode retomar a sua personalidade com o acréscimo da breve experiência. Mas, se ele for moralmente imaturo, ele pode permanecer no plano espiritual como um recém-nascido, aguardando o tempo necessário para a retomada da consciência de si mesmo, desenvolvendo-se como criança e também preparando a sua nova reencarnação. Já no caso do aborto criminoso, o espírito sofre um trauma, fruto da morte violenta ocasionado pela irresponsabilidade dos seus pais. A frustração é muito maior, porém a readaptação pode ser semelhante à do aborto natural. Se ele for moralmente imaturo, a sua expulsão provocará rancor contra os seus pais e ele poderá se transformar em perseguidor implacável. Nós sabemos que muitas questões graves que ocasionam as mulheres são decorrentes dessa influência. A doutrina espírita, ela evita o aborto, mas pode causar tormentos para todos aqueles que já o praticaram, porque as pessoas podem ter medo, remorso, angústia e depressão. Então, Richard Simonetti nos lembra que a doutrina espírita, ela não ameaça, ela esclarece, ela não condena, ela conscientiza e tem por objetivo encaminhar todos os homens ao bem. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13, misericórdia quero e não sacrifício. Nós não precisamos nos flagelar e nem esperarmos que a justiça divina nos flagele para quitarmos os débitos. A mulher que cometeu o crime do aborto, ela pode renovar o seu destino trabalhando em favor da infância desvalida. É desta maneira que ela pode se habilitar ao reajuste e à renovação sem traumas ou tormentos. É com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Como seria possível reparar já nesta existência ou evitar que danos acometam a minha estrutura perispiritual nesta vida e em próximas, se eu já me comprometi com o crime do aborto? E os espíritos nos informam que trabalhar pela infância desvalida é estar ligada à criança e ao jovem. Em berçários, em creches, escolas, orfanatos, na evangelização, é trabalhar pela infância e pelo jovem, dedicando todo o seu amor. Você que é mulher e você também que é homem e já se ligaram ao crime do aborto, mas que deveriam dedicar o seu amor a uma criança, infelizmente não tiveram a consciência para evitar este crime, mas podem doar o seu amor por tantas e tantas crianças e jovens que estão por aí trabalhando, levando o evangelho, levando seus melhores sentimentos, disciplinando e honrando cada criança por onde você passar. Eu agradeço imensamente pelo trabalho em questão. Para que possamos finalizar a palestra desta noite, por favor, me acompanhem nesta prece. Amado Senhor, nós agradecemos por todas as diretrizes, por todas as instruções que recebemos do plano espiritual. Nós agradecemos pelo amado Mestre Jesus, radiante, que está sempre conosco quando nos elevamos um pouco e podemos sentir a sua presença. Senhor, clareia nossa mente, clareia nossa consciência,
para que possamos ser corretos, honrados e repararmos os débitos de todos os erros cometidos nesta existência, que tenhamos a possibilidade, Senhor, de construirmos um futuro melhor, apesar de todos os nossos erros. Que os bons espíritos nos acompanhem, que as nossas preces possam ser atendidas e que a nossa semana seja repleta de saúde e paz. Eu agradeço a Erasmo pelo trabalho desta noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, boa noite a todos.